Desconstruindo Conversas do Expansão. Então, as primeiras 5 opiniões, aqui, relativamente a esta, devem todos os seguros também ser comercializados pelos bancos comerciais? Eu direi que apenas um disse que sim, que todos deviam ser e devia ser um mais livre. Todos os outros 4 disseram que sim, a importância da banca na venda dos seguros, mas foram criando algumas limitações dentro da sua ideia, uns relativamente ao tipo do produto, outro relativo à forma de comercialização, e eu direi que temos, para a pergunta, devem todos os seguros ser também comercializados, eu direi que temos um sim, 4 empates. Curiosamente, parece que isto é aceito por todos, os bancos devem vender seguros. Por isso, quais e de que forma é também um pouco o que vamos falar a partir de agora. Então, eu peço, por favor, ao Pedro Pérez que se junte aqui a nós, ao Domingos Nicolau, que se junte também aqui a nós, e ao Helder Jorge, que se junte também aqui a nós. A mediação no meio dos seguros. Também está certo. Ora bem, então diria eu que temos aqui as opiniões. Vamos tentar perceber também, numa primeira volta, a resposta dos nossos desconstrutores. Começo por si, Pedro Pérez. Para já, boa tarde e obrigado por ter vindo. Qual é a sua leitura? Devem vender todos os seguros, enfim, ou deve haver algumas limitações? Bem, boa tarde, João. Em primeiro lugar, obrigado à Expansão pelo convite e pela oportunidade de expor e falarmos um pouco sobre Bancassurance. Em primeiro, sim, devem vender todos os seguros, sem exceção. Mas é preciso compreender como e porquê. Eu começaria no porquê. Hoje de manhã ouvimos e falámos bastante sobre a taxa de penetração dos seguros no nosso PIB. Portanto, se nós queremos aumentar esta penetração, nós temos que utilizar todas as ferramentas, todos os players do mercado que têm capilaridade nacional, que conseguem chegar ao cliente individual, que conseguem chegar ao cliente empresa, portanto, de uma forma rápida e eficaz. Portanto, naturalmente, se nós queremos aumentar esta taxa de penetração, devemos utilizar todos os players. E quando digo todos os players, não falo apenas na banca. Falo também nos corretores, no aumento do número de corretores, no aumento do número de agentes, de mediadores, agentes acessórios, por aí fora. Temos que contribuir para o aumento de todos aqueles que podem massificar o seguro por todo o país. Em segundo lugar, devemos questionar como. Como é que a banca pode comercializar seguros? Em primeiro lugar, deve ter conhecimento. Porque se a seguradora é especialista na venda de seguros, a banca, eu diria que é especialista na venda de dinheiro. Claro. Sendo especialista na venda de dinheiro, então deve ter um conhecimento adicional sobre todos os produtos, desde o seu básico funcionamento até o seu mais complexo funcionamento, para poder apresentar de forma correta, coerente, equilibrada uma proposta ao cliente. Ou seja, devia ter alguém na agência que soubesse de seguros. Podemos começar já por aí ou podemos deixar essa parte para mais tarde, Sim. como quiser. Mas, sim, em todas as unidades que podem comercializar uma apólice de seguro, deve existir sempre alguém com conhecimento efetivo na explicação a ser dada ao cliente. Sob pena de não ser dada uma correta explicação e sob pena do cliente criar expectativas diferentes sobre um produto que eu diria, e reforço, um seguro não é comprado para ser usado,
é comprado para ser utilizado caso seja necessário. Tá. E, portanto, a expectativa é uma coisa importantíssima na gestão do cliente e na confiança que é gerada perante o cliente. Portanto, é importante que qualquer agência, qualquer player que apresente uma proposta a um cliente tenha conhecimento efetivo sobre essa proposta. Sim, senhor. Eu vou aqui perguntar ao Domingos Nicolau também a sua opinião, ver se é similar. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao Jornal Expansão pelo convite e dizer que tem feito um grande trabalho no âmbito da literacia de seguros para o mercado angolano. Portanto, em relação a essa questão que me coloca, nós podemos ver de duas formas. Por um lado, temos a nova lei que determina determinadas condições de acesso à atividade de mediação, em que os bancos aqui atuam como mediadores a título acessório. E olhando para essa lei, a lei coloca limites. Portanto, se coloca limites, estamos a dizer que os bancos não podem vender todos os seguros. Portanto, isso é um aspecto. O outro aspecto é olharmos para aquilo que pretendemos enquanto aumento da penetração dos seguros. Portanto, se temos uma penetração de seguros muito baixa e queremos aumentar esse nível de penetração dos seguros, os bancos têm essa capilaridade, têm essa facilidade de levar os seguros mais facilmente para determinadas áreas, onde muitas vezes a própria mediação não consegue colocar. Então ali podemos dizer que fazia sentido os bancos venderem todos os seguros. Mas enquanto aquilo que a lei diz, os bancos não podem vender todos os seguros, coloca limites, devendo os bancos venderem seguros de forma complementar à atividade que exercem. Está de acordo com essa lei? Bem, eu digo que sim, porque bem, nós temos um mercado de mediação emergente, em que precisamos também de proteger a classe dos mediadores. E acredito que isto é um processo. Lá em Mvinga também? Tem mediadores em Mvinga e... Não tem por isso mesmo, né? Por Mas isso tem mesmo. banco. Mas tem banco. Sim. Okay. Ou seja, para já de acordo com a lei. Já vamos aí discutir estas questões. Para já, de acordo com a lei. Sim, de acordo com a lei, mas sempre olhando para a possibilidade de maior abertura para os bancos como forma de aumentar o nível de penetração. Sim, senhor. Hélder Jorge, também queria ouvir a sua opinião. Bom, mais uma vez, não quero mais agradecer pela oportunidade. Estamos aqui na maior plataforma do setor financeiro, por assim dizer, na parte jornalística. E sim, sou de opinião que os bancos podem e devem fazer também esse serviço. Eu penso que, esgotado o tema, nós temos que olhar agora para a grande questão. Mas não está esgotado. Vão fazer com grande qualidade? Não está esgotado porque não é unânime que venda todos os seguros. Hein? Pois. Não é unânime. Vamos chegar aqui à ideia do Domingos. Mas o que é que o cliente procura? É isso que nós temos de tratar. Eu já tenho um banco que me atende mal. Será que eu vou fazer ou cometer o erro de trabalhar com ele na questão de seguro? Então, nós, operadores do mercado, e eu falo da Giant, há 8 anos operando no mercado, tentamos em algumas ocasiões fechar uma parceria, um acordo de bancassurance com alguns bancos da praça. Uma vez que isto não foi possível num primeiro momento, o que é que nós investimos? Investimos na qualidade do atendimento, no aumento da oferta de produtos por intermédio dos nossos canais diretos e indiretos. Hoje nós temos uma plataforma de atendimento online. Para quê? Para que nós possamos competir em pé de igualdade com aqueles que estão a oferecer. Com um detalhe, aqui na Giant você vai falar com um especialista, com quem realmente entende da matéria. O país só tem cobertura de internet à volta de 65% e o número de utilizadores não ultrapassa os 40%. Sim, mas E só para termos uma ideia, ok? Certo, João, mas veja que nós temos hoje aproximadamente 13 milhões de utilizadores de smartphones. Apesar de sermos 36 milhões,
Estamos a 36, falar 37. estamos a Temos falar, 12 milhões de utilizadores de smartphones. É para aí que nós estamos a direcionar o nosso marketing. estamos a falar de cartões, não é? Como eu costumo dizer. Sim, sim. Eu, por exemplo, tenho 2. Está a ver com os números? É a Às semântica, vezes, é a semântica. Está a ver Em os algum números, momento às nós vamos vezes chegar lá. dá a impressão que é, não é? Vamos agora, primeira ronda. Temos aqui, diremos, temos aqui 1,5. Também era o que eu esperava, não esperava outra coisa. Levantar essa questão. Então, vender todos os seguros na banca. Então, mas como é que a banca vai... Que obrigatoriedade deve ter a banca para vender seguros? Que Vou te- condições? Que Posso, tipo de seguro? posso tentar desconstruir alguma coisa? Pode, claro. É esse o princípio, não é? Então vamos lá. Vamos olhar para a lei. Vamos olhar para a lei número 6 de 2024. O que é que ela diz? Diz que a banca pode comercializar todos os seguros de todas as linhas de negócio para clientes corporativos. E que não pode vender para todos os clientes individuais, salvo caso tenham uma relação direta com o banco e interesses. Portanto, isso depois é um bocadinho discutível a abertura ou o fecho do que é a abrangência, do que é a relação. A minha pergunta vai aqui um bocadinho ao contrário a esta desconstrução, que é, então, mas concordamos com a lei, mas a maioria dos players do mercado, com exceção da banca, só trabalha negócio corporativo, não trabalha negócio particular. Ora bem, e um dos grandes trabalhos que está a ser desenvolvido por várias seguradoras é a criação de agentes, de novos agentes, que comecem a vender a clientes particulares para aumentarem a proliferação do próprio negócio de seguros. Portanto, se nós queremos que a banca, e usar a banca para a capilaridade, usar esta mesma capilaridade para a difusão da atividade seguradora, então talvez a lei tenha que ser devidamente ajustada para que a banca possa também ter essa mesma abrangência. Sim, entendo o que está a dizer. Mas eu vou-lhe perguntar outra vez, ok? E em que termos deve a banca vender esses seguros? Falou-me aqui dessa necessidade de haver alguém. Porque eu lá num sítio mais interior, alguém me impinge um seguro, aquilo corre mal, eu fico a detestar os seguros e a testar vocês todos e nunca mais vou comprar nenhum seguro. Ou seja, também pode ter este efeito. Naturalmente que sim. Então, vamos olhar então para aquelas que são as figuras que hoje existem na lei. Em Angola apenas temos a figura do agente de seguros. Noutras geografias temos o agente de seguros acessório e que depois, por sua vez, tem em cada um deles um pedame, pessoa diretamente envolvida na atividade de mediação de seguros, que não sendo um mediador, tem a qualificação e o conhecimento para poder abordar um cliente na venda e na comercialização desse seguro. Portanto, estamos perante uma pessoa com a mesma formação de um agente que não está devidamente registado como agente porque trabalha para uma terceira entidade. Ok? Portanto, mas essa pessoa tem qualidade, conhecimento e forma para poder abordar um cliente e explicar-lhe as várias características do processo. No meu entender, e olhando para a banca, era isto que deveria acontecer no nosso país, que é termos a função ou a personalização do pedame em cada unidade para que se possa responsabilizar pela forma como é apresentado o produto ao seu cliente. Ou seja, se a agência não tivesse uma figura dessas, não poderia vender os seguros. Quereria dizer, no meu entender, que não está devidamente habilitada no conhecimento do produto de seguro para o apresentar a um cliente. Pronto. Porquê? E agora colocando aqui um bocadinho ao lado deste conhecimento. Hoje de manhã também falámos muito na ética. Ora bem, e a ética tem que estar muito presente nesta relação. Nesta relação entre banca, entre agente, entre corretor. Tem que existir esta mesma ética. Portanto, se existir alguém que foi obrigado a tirar um curso para ser conhecedor da matéria, para se especializar no processo, e outro existe que o pode vender sem essa mesma especialização, talvez nós não estejamos a formatar o processo da forma correta. E não é uma concorrência leal, se Exato. assim poderemos dizer. E este é um dos argumentos dos mediadores, obviamente, que as pessoas que vendem seguros devem ser pessoas que saibam
do que é que estão a fazer. Aliás, isso foi um argumento utilizado na Assembleia Nacional quando a lei esteve em discussão. Já o disse aqui, não sei se o disse, mas vou dizê-lo. A primeira proposta era mesmo fechar a venda de seguros na banca comercial. Era a primeira proposta que acabou por não ser aprovada, acabou por não ir à votação e deu-se mais uma semana para discussão. Isto para termos a ideia do que era. Qual é a sua opinião? Mantém essa? Bem, em relação a essa questão, dizer o seguinte: o próprio regulador, em sede da forma como os próprios bancos exerciam a atividade de mediação, tanto porque os bancos de forma indireta já exerciam, faltava era regulamentar. Mas muitas vezes, por exemplo, um tomador ia ao banco e nem sempre o indivíduo do front office tinha um conhecimento detalhado sobre aquilo que estava a vender. Aconteceu comigo, por isso eu sou. E é em Luanda, não foi num sítio de Estado. Foi em Luanda. A nova lei vem regulamentar precisamente isto. Quer dizer que os bancos vão exercer essa atividade de mediação de seguros, mas devem ter na sua estrutura uma composição que permita responder em relação aos desafios do próprio seguro. Ou seja, tem que ter alguém com certificação da ARCEG, tem que ter ali uma estrutura ligada a sinistros. Quer dizer que há uma mudança em relação àquilo que acontecia no passado. Quer dizer, não vão só subscrever, mas para além de subscreverem, devem, digamos, acompanhar o cliente em caso de sinistro e em outras situações. E isso muitas vezes não acontece com os seguros comprados nos bancos. Isso acontecia bastante. E qual é a sua posição relativamente aos bancos que se falou aqui, de os bancos, por exemplo, optarem por vender apenas seguros da sua seguradora e não terem outra oferta? Qual é a sua... Isso tem muito a ver com políticas internas do próprio banco. Portanto, o regulador não tem nada em relação a isso. Portanto, se o banco entende que só deve vender produtos ou serviços com limitações, o próprio regulador não impõe. Agora, o que o regulador chama é a atenção que eu, enquanto indivíduo que vou subscrever um seguro, não devo ser impedido de subscrever em relação a uma outra seguradora. Quer dizer que não posso somente subscrever com aquela. Portanto, eu tenho que ter liberdade de escolha. Mas depois há aquela questão, né? Bem, se queres outro seguro, vai pedir o crédito ao outro lado, que te vende esse seguro, que eu não te vendo esse seguro. Essa é uma pressão suplementar, não é? Eu acho que aqui o regulador vai ter que ter uma palavra a dizer na questão da supervisão. A supervisão da própria conduta de mercado. Quem diz o regulador, diz a agência reguladora da concorrência, são entidades que são aqui chamadas a exercerem o seu papel no sentido de resolvermos essas questões. A questão também para si, em que termos é que a venda nos bancos deve acontecer? Quais são os pressupostos que devem existir? Na mesma linha, num ambiente de livre escolha, principalmente, num ambiente ético, e num ambiente em que as práticas de venda cruzada ou venda casada, melhor dizendo, fossem inibidas. Porque quem garante que na hora de subscrição de um seguro não esteja ali o fator, olha, se não subscrever, também perde o negócio ou o crédito. Isto é o que não pode acontecer. E aí, mais uma vez, faço aqui coro com o Domingos, que é o seguinte: tem que haver uma regulação, uma fiscalização atuante, com um canal de denúncias aberto, para que qualquer um que se sinta lesado numa prática desta natureza tenha o direito de apresentar queixa. E depois também há um papel de que as ações, sejam elas educativas ou até mesmo pedagógicas tomadas por esses reguladores, sejam publicitadas, que aí sim chegamos àquilo que a Ernest Young esteve a apresentar no primeiro momento. Mas transparência. Vamos a coisas práticas. Sim. Coisas práticas. Eu peço um empréstimo para comprar um carro, não peço um empréstimo para comprar uma casa. Chego lá, o senhor que me traz os papéis diz-me assim: olha, o seu crédito foi aprovado porque tem muito bons fiadores. Agora sou eu a gozar com a banca, não vou entrar por aí, mas está aqui o seu crédito. Olha, tem que fazer o seguro é este, não se importa de assinar. É isto que se passa de prática. Na prática é isso. Mas quer dizer, eu pelo menos comigo passou-se assim. Ninguém me explicou seguro nenhum. Disse: olha, tem que ter o seguro, que é este. Então, Posso? Pode. Vamos lá. Então, vamos ver uma coisa. Eu vou a uma entidade bancária,
Sim, sim. Sim. Faço um pedido de um crédito, seja para um automóvel ou para uma casa, e a entidade bancária tem um determinado esquema de scoring e que diz que se eu tiver conta aberta, se eu tiver o ordenado domiciliado, se eu tiver um cartão Visa, se eu tiver um cartão de débito, se eu tiver o seguro associado, eu vou tendo determinados benefícios nesse mesmo empréstimo ou nesse mesmo processo que solicitei. Sim, sim. Aprovação. Eu não estou a influenciar, eu, banca, se tivesse, e agora estou-me aqui a colocar nos sapatos deles, Claro. eu não estou a influenciar o meu cliente a comprar o seguro comigo. Não é? Eu estou apenas a dizer que eu tenho esta política. Aliás, se nós quisermos fazer alguns movimentos na banca e nada a ver com seguros, se não tivermos determinados movimentos ou determinados saldos médios por aí fora, a banca não nos permite fazer um determinado movimento. Ora bem, isso quer dizer que isto não é estar a pressionar um cliente é mostrar as suas condições. E quando escolhi aquela determinada entidade bancária para ir solicitar este empréstimo, poderia ter ido escolher outra. Né? E assim sucessivamente, em que qualquer uma delas poderia apresentar as suas condições. For claro no início do processo. Exatamente. Tem que ser claro no início do processo. processo. No final do processo, concordo em absoluto que não pode acontecer, ou seja, não pode haver uma pressão deliberada para a assinatura sob pena de não ser concretizada. E não estaríamos a falar de livre concorrência nem de ética, que já toquei no tema há pouco. Deixa-me só perguntar aqui também. Colau, acha que a venda enfim, foi o argumento utilizado, eu tenho que lhe perguntar assim. Acha que a venda de seguros na banca limita o crescimento e o desenvolvimento dos mediadores? Eu acho que não, eu acho que não. Acho que a banca, a Há venda aqui de uma boa opinião, eu acho vou que não. tomar nota. Eu acho Porque que esse era o argumento que eu ouvi na discussão, não é? eu acho que não, porque nós temos um mercado em franco crescimento. Claro. Portanto, se temos um mercado em franco crescimento, não são aqueles produtos bancários que nós, enquanto mediadores, devemos tentar vender para o mercado. E nessa linha de pensamento, eu acho que há mercado para todos. Agora, o que nós temos de fazer enquanto mediadores é crescermos em várias vertentes, tanto na vertente tecnológica, por exemplo, porque às vezes nós queremos dizer que não podemos competir com o banco, ou o banco vai tirar mercado aos mediadores, mas os mediadores muitas vezes não têm essa evolução tecnológica, a questão de formação e outros aspectos mais. Mas acredito que há mercado em franco crescimento e os bancos não devem ser o motivo impeditivo do crescimento da própria mediação. Essa é a minha visão. E continuo a achar que nem todos os seguros devem ser vendidos na banca. Eu vou-lhe perguntar daqui de pouco a pouco, para ver se consigo uma posição, não é? Bem, é aquilo que eu já disse no início, olhando para a lei, a limitação. Eu digo a sua opinião. Para a lei, há limitações. Eu ir a um banco só comprar um seguro. Olha, quero comprar um seguro contra o incêndio da minha casa, que não tenho, ou contra a responsabilidade civil do meu filho, que é muito mal educado e dá pontapés e parte das coisas. Esse tipo de seguros eu devia poder comprar na banca, ou não deveria, e deveria ter de procurar um segurador ou este tipo de seguros, que não tem nada a ver com aquilo que o banco está a fazer. A própria lei impõe limites em relação a isso. Exatamente. É que o banco deve vender aqueles seguros. Não estou a falar no corporate, estou a falar aqui para a questão dos... Seguros singulares, sim. Precisamente. É disso que estamos a falar, o corporate está aberto. Portanto, ali há uma margem desses seguros serem subscritos por mediadores em vez de ser a própria banca. Deixa-me perguntar aqui à Jane. Falou-me que tentaram fazer parcerias com bancos para terem os vossos produtos Por que é que não resultou? Para ver se a gente... Aqui... Muito simplesmente, João, muitos dos bancos para os quais, alguns dos bancos para os quais apresentamos a parceria de bancas já possuíam o projeto de ter uma seguradora associada ao banco. Então, por aí foram guradas as nossas expectativas. Mas nós continuamos. E acredito que estamos próximos de fechar uma parceria com o banco da praça, sim. Exatamente. A Samlam não tem bancos, mas vende seguros no canal bancário. Sim, nós não temos nenhum banco, mas temos algumas parcerias. Exatamente. Naturalmente. Fáceis de trabalhar. Ou seja, estas questões que me fala de haver alguém que explique os seguros,
nas agências, etc. Estas parcerias são fáceis de implementar? Eu penso que sim, sinceramente, penso que sim, mas na parceria que nós temos, naquela que é mais sólida para nós temos uma relação de elevada proximidade e de elevada permanência. Já agora com relação. quem é? No Standard Bank. com o Standard Bank, não é? E temos uma relação de grande proximidade com eles e naturalmente que os apoiamos e ajudamos no desenvolvimento do seu negócio, tal e qual como fazemos para qualquer um dos outros nossos parceiros. Não banca, mas corretores ou mediadores. Nós tentamos ser uma companhia omnichannel, ou seja, temos condições, características iguais Sim. para todos os canais onde atuamos, não. naturalmente. Sim, senhor. Deixa-me só ver se a assistência quer falar disto. Eu Depois quer falar de eu gostava só de dar uma pequenina nota sobre a seleção natural de um cliente na seleção do seu intermediário. Claro. Porquê? Quando nós falamos de um seguro automóvel ou no simples responsabilidade civil, vida privada, quando o nosso filho faz alguma asneira fora de casa, é completamente diferente de falarmos num seguro de obras e montagens, num seguro de construções, num seguro que envolve uma série de informação personalizada, detalhada, de elevado nível técnico, em que diria eu que muitos de nós que estamos no mercado não temos sequer essas competências, muito menos naturalmente uma entidade bancária que não é especializada na venda de seguros. Portanto, e essa seleção acaba por ser natural. Claro. O cliente que vai à procura de um produto específico tem a tendência naturalmente de ir à procura do especialista nesse produto. Acaba por ser natural. Deixa-me só dizer, vou aqui passar a assistência também, para dar a sua opinião, mas deixa-me dizer que eu, pelo terceiro ano consecutivo de Fórum de Seguros, já falei aqui nisto e vou lançar o desafio. Eu gostava de saber se alguma seguradora me segura a voz e quanto é que isso me custa. Já disse isso e estou aqui outra vez. Ou seja, a voz é fundamental para a minha profissão, obviamente. Alguém me segura a voz e quanto é que isso me custa segurar a minha voz? Não tenho dúvidas que existirá uma seguradora no mundo que poderá fazê-lo. Não, estou a dizer. Nós não o faremos. Não, eu estou a dizer aqui no nosso mercado. João, existe. Agora, no nosso mercado vai exigir também o apoio de um parceiro. Pelo menos aí vem a importância de termos aqui uma seguradora local. Porque naturalmente nós vamos ter que transferir esse risco, não é? Para quem estivesse à altura. Agora, há exemplos no mundo, cantores, jornalistas, Claro, não, toda uma série de profissionais que trabalham com a voz. Lembro-me da Tina uma Turner. pólice. Lembro-me da Tina Turner, que Sim, segurou as pernas, não é? Claro, não, eu pergunto aqui só para ter essa noção. Michael Jackson. Exatamente. Sim, senhora. Então tenho que esperar pela seguradora. Para o próximo ano vou voltar a colocar a questão aqui, ver se alguém me apresenta uma proposta. Ora, muito bem. Alguém quer intervir sobre esta questão? Vender ou não vender seguros na banca? Zé Araújo aqui. Depois ali também uma... Gonga, faz favor. Aqui, depois ali também. Pedia só que se identificassem quando fazem a intervenção. Faz favor. Está ligado? Não? Tem verde? Desligou? Agora está desligado. Vê lá, Gonga. Pergunta se é uma questão de pilhas. Era o canal. Eu já o sinto, já está aí. Era o canal. Boa tarde. José Araújo, diretor de CISASA, da Associação de Seguradores de Angola. É só para dar aqui, digamos, completar aqui algumas ideias que aqui foram faladas. Eu para já registro aqui, assim como uma nota positiva, esta opinião do Domingos Nicolau. De facto, que andamos há muitos anos, há mercado para todos. Nós, com uma taxa de moderação de 0,6%, há mercado para os canais todos. E claramente as seguradoras não podem abdicar de nenhum canal. E por isso, se a banca tem a capacidade que tem, nós temos que utilizar e com o mínimo de limitações possíveis. Aliás, o Pedro já disse com as letras todas que a lei foi feita ao contrário, não é? Se era para haver limitações, era nos produtos mais complexos das corporate, não era nos individuais, não é? Mas pronto, é o que é, o processo legislativo é o que é, foi a guerra, aliás, o João Armando também participou e viu a guerra que foi e foi o que aconteceu, não é? E a maneira que está escrito, e estamos todos a tentar viver com aquela redação que não é feliz, não é? Mas eu tenho boas novidades para si. Sei que é uma tentativa de alteração. Pois, ótimo, e nós estamos cá para ajudar. Entretanto, uma coisa que é muito importante que o Pedro falou, que as pessoas esqueceram-se, e eu já percebi que mesmo na própria DARSEG é um tema que não está bem percebido. As
está escrito na lei com as letras todas que todas as pessoas que estejam envolvidas no processo de vendas de seguros têm que ter formação. Isto aplica-se aos bancos e aos empregados dos bancos que vendem seguros, aplica-se aos corretores e aos empregados que vendem seguros, aplica-se aos administradores de titulações, aos empregados deles que vendem seguros. E estes também têm que ter formação. Pronto, e esse aspecto não está bem percebido, interiorizado, porque nesta altura a norma que há sobre a formação de mediadores só tem uma categoria, quando nós temos 4 categorias de vendedores de seguros. Temos agente de seguros, não é? Temos o agente titulatório, temos a pessoa que trabalha para o corretor, para o agente de seguros, ou corretor, e a pessoa que trabalha para o mediador titulatório, não é? Por isso temos 4 níveis de pessoas, deviam ter 4 níveis de formação na nossa lei, não é? Pronto, isto não foi, não está, digamos, bem regulamentado, não é? É uma coisa, mais uma vez, estamos a lutar para alterar, não é? Já agora, a alteração de regulamentação também pode ajudar. Sim, está, pronto, porque é assim, porque quem fez eu agora não quero entrar em coisas, não quero ser demasiado cáustico, mas é assim, a norma sobre a formação está mal feita. Tinha que ter previsto 4 categorias, só previu uma. E o que é que depois acontece? Estão a dizer ao banco, tu, em vez de teres uma formação do tal PDAM para a banca, não é? Que podia ser um bocadinho menos exigente que a do mediador, vai ter que ter a formação igual ao mediador, não é? Sim, não faz sentido. Mas eles vão ter. Pronto. Agora vamos voltar à venda na banca e vamos falar de exemplos pessoais que eu passei. Eu em 2011 trabalhava Mundial de Seguros e montei a banca de segurança em Angola. Nós pusemos 500 e tal balcões a vender seguros de automóvel com o esquema de banca de segurança. E na altura formámos toda a gente em todos os balcões, todas as pessoas que vendiam seguros estavam formadas pelas nossas equipas, não é? E tínhamos também a nível da seguradora um backup, sempre que havia dúvidas eles falavam para o backup e nós dávamos apoio, não é? Por isso é assim, isto agora, a regulamentação que saiu só vem regulamentar aquilo que já existia na prática, não é? Assim como ainda há bocado estava aqui a falar os dois. O próprio corretor, quando tem um projeto, um produto muito complexo, vai ter com a seguradora. O segurador dá-lhe o apoio técnico na subscrição, no sinistro, etc, não é? E a mesma coisa acontece com o banco, e sempre aconteceu. Só que agora está regulamentado. E o que acontece é que nós formávamos as pessoas, não lhe dámos um título, mas já as formávamos. Agora temos que as formar e dar-lhe um título e um diploma, não é? A única diferença, que isso já existia, não é? Pronto, outra questão, que as pessoas falam muito da liberdade de escolha. E como já aqui foi dito, os bancos têm todo o direito de fazer os acordos com as entidades que quiserem, credíveis, não é? Pronto, eu já contei várias vezes o meu caso pessoal, eu era diretor do ramo de vida de uma seguradora e fui fazer pedir um crédito ao banco. E eles exigiram um seguro multirriscos e um seguro de vida. E eu disse, meus amigos, eu trabalho numa seguradora de vida e vou fazer lá o seguro. Não há problema nenhum. Apresentei o seguro da seguradora, aceitaram, não é? E é isso que tem que acontecer e que acontece na prática, não é? E quem é que fiscaliza isso? Também é importante. Não é preciso fiscalizar, mas está a dizer mas é assim, volto a dizer, estamos aqui todos num processo de aprendizagem, pode haver um caso ou outro em que se calhar a própria Arsec pode ter que intervir para, digamos, racionalizar algumas relações, não é? Mas isso é uma relação que é natural. Há bocado, já todos aqui falaram em ética, mas falou-se muito em ética. E o Pedro há bocado disse uma coisa que é fundamental. A seguradora e a federadora dele, para todos olhar para ele, porque ele disse, tem a mesma política para os vários canais. Por isso, a política que ele tem de pricing para o canal agente, corretor e banco é a mesma. E essas questões têm que ser assim, não é? E digamos, em muitas destas potenciais conflitos, eles morrem na base, não é? Pronto, dito isto, não quer dizer que não haja confusões, atropelos e tal, mas eu acho que com bom senso as coisas vão lá, não é? Pois, aí tem a questão do pricing, é importante também, não é? Ou seja, enfim, é determinada seguradora, mas a questão do pricing é importante. A agência não pode fazer, não pode ter preços mais competitivos do que têm ou mais baixos do que outros. Ou seja, tem de haver aqui... Apesar de que, assim, como em qualquer relação comercial, o volume tem peso, não é? Ou seja, há assim uma economia de escala e se você tem um tipo que vende de 2.000 após, tem que lhe fazer um desconto, não é? Mas o dumping é crime. Como é que dizer? Entendo aqui, o dumping é crime. Tem de haver aqui... Mas não é dumping, estou a falar de dumping, só estou a dizer que pode haver aqui uma margem no preço que pode ser, tem a ver com a economia de escala, não é chocante, entre aspas, não é? Sim, senhora. Tenho ali uma intervenção, faz favor. Fernando Zua, obrigado pela oportunidade. Eu queria... Fernando, é profissional do setor, é estudante? Sou profissional do setor, exerço mediação e corretagem de seguro há 6 anos, desde 2019, e tenho tido esse privilégio. Quero elogiar a intervenção dos oradores, do presidente, porque estão a tocar pontos fulcrais que, de fato, nos põem por dentro do tema a se considerar. Portanto, eu queria cingir a minha abordagem especificamente na questão
que belisca-nos como agentes, como corretores. Eu quero mencionar, quero destacar que, para mim, o tema central, devem os seguros serem também comercializados pelos bancos, tem uma resposta favorável do meu lado, sim. Mas também não posso deixar de olhar para o meu lado, o lado dos mediadores, em que podemos não ter coragem de mencionar quantas vezes já nos sentimos concorridos pelo banco. Eu, pessoalmente, já perdi N negócios para o banco. E está tudo bem. O que foi consolador receber nesta abordagem dos oradores é a menção de que, se olharmos na perspectiva em que, atendendo à robustez do seguro que se pretende agenciar, o banco está qualificado, melhor qualificado para o fazer, às vezes, do que um agente licenciado ou um formado em seguros que não tenha a licença da ARSEG. Isto é consolador para mim saber. Entretanto, eu diria que todos os envolvidos, quer o agente, que eu gosto de referenciar como sendo bronze, quer o corretor, que eu gosto de referenciar como sendo prata, como vendedor de seguros, e o banco que já se adequa no code ou prémio, devem partir pelo princípio fundamental que o mercado segurador muito cinge, que é o princípio da boa-fé. Permitimos-nos espaços uns aos outros, isso vai fazer com que o ecossistema do mercado segurador favoreça a todos. Queremos concorrer uns aos outros? Sim, mas não com a intenção negativa, com a intenção de fazermos a máquina seguradora funcionar favoravelmente, porque no final das contas queremos todos o crescimento do mercado. Com o crescimento do mercado cresce a economia, cresce o mercado financeiro e cresce o país. É isso que nós almejamos. Então, eu não olho para a banca como concorrente negativo meu. Pelo contrário, o que eu incentivava aqui, que eu destacava por incentivo, é que os elementos da friend-zone do banco fossem melhores capacitados para tal. Tal como perdia alguns negócios para o banco, que eu não considero perda, porque, na verdade, funcionamos todos com o mesmo propósito, eu também já consegui retirar negócios do banco por falta de vamos dizer, De acompanhamento. acompanhamento por parte dos profissionais do banco, por não dominarem o mercado segurador na proporção e na profundidade que nós dominamos. Porque nós dominamos. Eu nunca entrei numa reunião com uma empresa de envergadura, seja ela média, média ou grande, que não fechou o negócio. Porque nós temos formação e conhecimento e bagagem para falar do mercado segurador, porque exercemos isso diariamente, formamos e informamos pessoas e empresas nesse sentido. Os clientes, o público tem que ter confiança em vocês, mediadores. Exatamente. Vocês também têm, porque em mercados mais maduros, quem faz a maioria do negócio são os mediadores, ok? Exatamente. É isto que é importante também perceber um pouco. O negócio de particulares, os negócios corporativos, muitas vezes a gente nem sabe, mas quem faz são vocês, não são os bancos, Não são os bancos. nem são as companhias diretamente, como aqui acontece. Mas isto também tem a ver um pouco com isso, sabe? É porque grande parte dos seguros compram-se em Luanda. A atividade económica está aqui, é verdade, não é? Mas compram-se em Luanda. Como é que dizer? Os seguros compram-se aqui. Exatamente. Quem vai conseguir fazer crescer o mercado são vocês, é a minha opinião, especialmente nas províncias, onde há um longo mercado, porque mesmo quem está nas províncias manda comprar aqui em Luanda os seguros. Olha, compra aí, fala aí com o teu amigo da Samlam, o teu amigo da Fidelidade, vê lá, etc. Ou seja, não há ainda muito essa tradição de se habituarem a isso. Mas parabéns. Relativamente, eu diria que já há uma, vamos dizer, já há uma inserção dessa tradição. Ainda que a meio gás já costuma-se constatar. Por exemplo, eu vou mencionar a título de exemplo pessoal que eu estou no processo de fundação da minha própria corretora, porque quero elevar a minha fasquia, não é? Porque eu quero concorrer a poder mais propriamente agenciar empresas e negócios de uma envergadura maior ainda. Eu sou feliz no que faço, gosto do que faço, mas eu ambiciono sempre crescimento. E é assim que deve ser. Exato. A banca precisa ambicionar conhecimento, porque o conhecimento está do nosso lado. Estamos no mercado segurador. A banca se vai inserir ou se vai fazer parte deste mercado de alguma maneira por também vender produtos seguros, já faz. Efetivamente deve se capacitar para estar à altura disso.
para não descredibilizar-nos, a nós, os que já somos um bocadinho mais frequentes no mercado, por conta da desinformação ao consumidor final, o tomador de seguro, que não domina, ou talvez por não receber a informação qualificada como deveria ser, para estar Ok. confiante. Sim, senhora. Obrigado. Tenho ali mais uma opinião ali. Já Bem, vou para esse lado, hein? Já vamos. Agora vamos aqui fazer aqui este lado e já vamos para esse lado. bem, Leo Cádio Leopoldo, o meu nome. Eu pertenço à Safe Plus, corretora de seguros. Dizer, conforme disse o meu colega, de que o desafio não é permitir mais canais de vendas, mas assegurar que todos, não é? Todos os operadores tenham condições, não é? Justas de atuação, a fim de permitir com que, promovendo inovação, formação contínua, bem como maior confiança no setor público, vai ajudar com que haja mais desenvolvimento, vai ajudar com que haja mais capacitação e que o público esteja totalmente integrado naquilo que é os seguros, pois sabemos que hoje em dia o mundo gira nisso. Sim, senhora. Fica aqui esta opinião. Já vou passar para aí, os microfones já vão para aí, já vão para esta opinião. Aqui levantou-se aqui, estamos a falar com os corretores, agora aqui a dar essa opinião. Dois aspectos fundamentais, parece. Um deles é este, obviamente, é o conhecimento. E é este reconhecimento também, que se a banca fizer uma má venda, o negócio dele também não cresce. Ou seja, esta necessidade de haver aqui mais um. Nós hoje já temos muitos mediadores, muitos corretores ali como exemplo, ou seja, já começamos a ter uma cobertura desta máquina. Nicolau, primeiro assim, depois ali. Sim, hoje nós já temos mediadores com uma certa robustez, com um certo nível de organização que permite responderem a esses desafios. Quantos existem afiliados na vossa associação, para a gente ter uma ideia? Bem, nós temos cerca de 200 mediadores filiados, portanto ainda é um processo, sabe que muitas vezes as pessoas reconhecerem o papel das associações é um bocadinho difícil. Claro. É sempre aqui um bocadinho o custo-benefício. Pagar a cota, não é? Precisamente. Mas temos certeza que se não caminharmos nesta linha associativa, em que os desafios do mercado são cada vez maiores, naturalmente, no final do dia, vamos ter inúmeros problemas e sem ter aqui uma retaguarda para defender os nossos interesses. Por isso é que chamamos a atenção das pessoas filiarem-se aos movimentos associativos, não como um encargo, mas como uma forma de protegerem os seus próprios interesses. Sim, senhora. Foram 5 minutos dedicados à associação, hein? Está a ver? A essa publicidade. Faz favor de se filiar. É verdade, acreditem no que eu vos vou dizer. Eu ainda sou daqueles tempos antigos. Não é? Nós, nos tempos antigos, éramos de associações, éramos sindicatos, éramos dessas coisas. Mas isso hoje não, hoje é tudo. Nem conhecem quem é que lá está. Mas ia-lhe perguntar exatamente isso também. Este equilíbrio entre o mercado, não é? Os mercados mais evoluídos, os mediadores é que fazem uma parte grande do mercado, ou em muitos locais até são maioritários, são eles que fazem a maioria das vendas. Por que é que isso não acontece no nosso mercado? É confiança? É falta de mediadores? Produtos? Mercado ainda muito pequeno que não justifica? Dê-me lá a sua leitura. Bem, eu penso que isto é um caminho. Portanto, e começámos a fazer o caminho da atividade seguradora, da indústria de seguradora, há uma década e meia, alguma coisa por aqui. Portanto, nós temos aqui um caminho muito grande ainda pela frente. E sabemos que criar mediadores não é uma tarefa necessariamente simples. É preciso muita resiliência, muita perseverança dos próprios agentes. Mas as Não é empresas apenas dão da seguradora. comissões aos mediadores, Então, ou seja, comissões boas. Eu posso falar daquilo que me diz respeito, se me permite.
E desde o início do ano, mesmo com a alteração que foi imposta pelo regulador na parte formativa, nós hoje temos cerca de 400 agentes novos na rua. Portanto, formámos cerca de 500 e qualquer coisa, mas infelizmente temos algumas quebras porque a resiliência, a perseverança, nem sempre não são necessariamente características de todos. Mas é efetivamente necessário que estes agentes percebam o caminho que estão a trilhar. Portanto, se o comissionamento é positivo, é bom, é suficiente, é comissão. Comissão é percentagem. Percentagem é sobre as vendas. Quanto mais vender, mais ganho. Se eu começar a trabalhar às 8 horas da manhã, é diferente de começar às 12. Se trabalhar 22 dias por mês, trabalhar em todos os dias úteis, é diferente de só trabalhar apenas em metade deles. Ou seja, e tudo isto faz, nesta perseverança, nesta resiliência, que nós consigamos criar mais mediadores. Consigamos promover que estes mesmos players, estes novos players do mercado, se afirmem. É isto que nós temos que caminhar por aqui. E todo o mercado, não é apenas a Sanlam Allianz, todo o mercado deve caminhar neste sentido. Deve criar agentes, deve promover a criação de agentes no terreno, porque é esta criação que vai aumentar a capilaridade da venda no terreno. Saímos de Luanda, vamos para as províncias, vamos trabalhar outras regiões do país, porque todas elas têm mercado. O Zé Araújo disse muito bem, tal e qual como já tinha aqui também sido dito, que o mercado, há mercado para toda a gente. Taxa de penetração de Exigem 0,5. exclusividade aos vossos agentes? Naturalmente que há alguns sim, a outros não. Depende do formato com que nós criamos esses mesmos agentes, com que damos essa formação a esses agentes. Ok. Naturalmente que alguns terão exclusividade e outros não. Portanto, Uns com a vossa força de venda, outros já não depende terão. depende da forma e da relação que eles próprios também querem ter connosco. Claro. Porque é completamente diferente ser exclusivo ou não ser exclusivo. Na minha opinião pessoal, quando se está a começar, deve-se ser exclusivo, garantidamente. Deve-se vender uma casa, vender uma marca, acreditar nessa marca, valorizar não o preço, mas valorizar as características, a diferenciação do produto, a apresentação do produto. Porque falamos em conhecimento, mas se falarmos em conhecimento, eu tenho que conhecer os produtos desta seguradora. Bem, antes de querer conhecer de 2 seguradoras, antes de querer conhecer de 3 seguradoras, de 4, de 5, muitas das vezes chegam ao pé de nós alguns agentes e já nem falo a nível individual, mesmo empresas coletivas, sociedades de mediação, com 10, 15, 20 milhões de kwanzas de carteira, dividido por 5, 6, 7 seguradoras. Ora bem, com este número de clientes, conhecerá este parceiro, este player, os reais produtos da companhia? Portanto, as características do produto, a forma de vender o produto, os circuitos, os processos, a regularização do sinistro, conhece em todas elas. Portanto, estamos a falar de conhecimento, já a entrar aqui num deep dive, não é? Numa informação mais detalhada. Mas é preciso termos atenção a isto. Portanto, antes de se ganhar dimensão, no meu entender, deve-se ser exclusivo para se conhecer efetivamente aquilo que está a vender. E isso é lógica que se aplica às agências bancárias, que conhecem, obviamente, muito melhor os produtos das suas marcas e das marcas da empresa que faz parte do grupo ou com quem. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu ia na sua linha, voltando para a pergunta, que é muito simples. Se é normal que em Angola haja ainda essa dificuldade, não é? É natural, dizia aqui o Pedro, é um processo. Nós vamos levar algum tempo para consolidar, mas numa geografia que eu conheço muito bem, profundamente, que é o Brasil, hoje as seguradoras não intervêm no primeiro nível. Isso é tudo feito por corretoras, angariadores. Eu sonho com um dia em que cheguemos a este nível, porque é desgastante estar ali no mercado, tendo que fazer o acompanhamento, a gestão dos comerciais, a gestão da imagem. Portanto, a primeira linha deveria ser toda ela tomada por angariadores, corretoras, que trariam, de acordo com a vantagem que a seguradora oferecer, o negócio ou a carteira para essa seguradora. Então, há aqui também um desafio da perseverança. É fato que nós trabalhamos com uma visão muito imediatista, muita de curto prazo, em que muitas vezes nós vendemos o sonho para o jovem, para o universitário ou para aquela pessoa que está à procura do primeiro emprego, e ela entende que tem que ficar associada a uma seguradora pelo tempo de vida, com todos os benefícios. É um direito, é claro, mas pense
que se a seguradora tiver que arcar com todos os custos do primeiro emprego, o que é que sobra? Nós não vamos ter muito assim para no fim do Não, ano aqui no apresentar resultado. início é perceptível, depois cada um, mas não é para a vida toda. Não é para a vida toda. Vocês não obrigam os mediadores a serem para a vida toda. Mas aí, João, eu vou naquela linha que estava-se a discutir pela manhã, a troca de mentalidade. O que é que eu quero, o emprego ou o trabalho? Se eu começo às 8, certamente que ao fim do dia eu terei mais oportunidades, terei mais prospects, como se diz na área de vendas, e terei mais chances de fechar uma venda. Se eu começo ao meio-dia, dedico-me pouco ao trabalho ou de vez em quando, é claro que o nível de especialização, de conhecimento e de sucesso de vendas também acaba sendo afetado pela frequência que eu aplico ao negócio. Foco. É preciso ter. Sim, senhor. Ouvi aqui alguém que queria também fazer uma intervenção. Gonga ali. Ora, uma aqui e depois outra ali. Está bem? Agora estou deste lado da assistência, que é para do meu lado direito. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Chamo-me Messias Silva, Messias Cadete, e sou estudante de Gestão Bancária e Seguros do ISAF. Respondendo à pergunta do tema central, não, eu não acho que os bancos comerciais devem comercializar os seguros. Por quê? Porque os bancos comerciais, ao acumularem funções como concessão de crédito, gestão de poupanças e investimentos, venda de seguros, consultoria financeira e distribuição de produtos de terceiros, acabam se tornando entidades meio que universais do sistema financeiro. E aí tem um grande risco de concentração. E se nós formos colocar na balança, há mais contras do que prós. E por este motivo, eu acredito que os bancos comerciais não deveriam comercializar os seguros. Muito obrigado. Olha, deixa-me perguntar, e acha que os bancos comerciais devem vender ações em bolsa? As ações da bolsa? E os títulos de obrigações? Quanto aos títulos de obrigações, acredito que sim, porque é uma forma de financiamento para as suas operações. Agora, a venda de ações, os bancos são como todas e quaisquer empresas que procuram rentabilizar o seu capital. Então, acredito também que sim. Pode. Ou seja, seguros não, mas títulos sim. Sim. Sim, senhora. Ok. Fica a sua ideia. Deixa-me ver ali, ou ali lá ao fundo também. Faz favor. Hélio Pedro é meu nome, sou tradutor e intérprete e mediador de seguros. A minha pergunta é indicada, vai para o presidente da AMSA, Dr. Nicolau. Olhando para a necessidade de ter produtos mais adaptados às necessidades dos cidadãos, eu gostaria de ouvir um pouquinho do Dr. Nicolau qual é o impacto que os mediadores terão no aumento do volume de negócios das asseguradoras. Sim, senhora. Fica essa pergunta. Alguém quer colocar mais alguma questão? Já que estamos aqui, por isso, uma aqui, Gonga aqui, e outra ali. Depois já passo, está bem? Não me esqueço. Quando voltar aqui. Só juntar aqui se houver mais alguma pergunta. Uma pergunta à AMSA. Faz favor. Certo. Na verdade, não é uma questão. Como se chama? Paulo Ferreira, estudante de Contabilidade e Gestão. Ok. Na verdade, não é uma questão, mas é tocar realmente um tema central sobre a banca e as seguradoras. Na intervenção da manhã, vimos que tocou-se num aspecto que falava quem lidera não é quem promete mais, mas quem cumpre melhor. E já vimos aqui pelas intervenções que a banca, e já aconteceu comigo, que não está mesmo capacitada para vender seguros. E pelas muitas experiências que as pessoas daí vão ter ao longo do tempo, isso acaba por dificultar ainda mais as seguradoras. E por outro lado, em outras realidades, em outros países, nota-se claramente que a banca e as seguradoras, a taxa de penetração da banca é muito baixa em relação com as seguradoras. São mercados mais maduros. Exatamente. Então, se queremos alterar esse quadro, então devemos não só ensinar bem a banca, né, para termos realmente uma inserção maior. Não há nada pior no mundo que um cliente desiludido. Hein?
Nada pior no mundo. Se desilude, depois é muito difícil voltar a usar. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Jaime José, eu sou diretor comercial da Silaco, uma empresa do ramo do comércio e da prestação de serviço. Eu gostaria de fazer uma pergunta endereçada a todos os construtores daqui da sala. Num país como Angola, onde ainda se tenta construir a confiança no setor financeiro, a transparência está acima de tudo. E gostaria de saber se os bancos estão mais interessados em comercializar o melhor seguro para os clientes ou o seguro que mais se adequa para si, como digo, se referimos aos bancos. Pois não está aqui ninguém dos bancos, mas a gente vamos tentar. Vou começar pelo Nicolau, relativamente à questão que foi colocada ali do impacto da mediação. Bem, aqui em relação à mediação, a questão que coloca, que impacto é que os mediadores podem ter no volume da cota das seguradoras? Portanto, eu acho que os mediadores vão ter um impacto no volume da própria cota de mercado das seguradoras. Portanto, podemos dizer que no âmbito da própria especialização, os mediadores podem assumir-se como um canal preferencial dos próprios clientes. Mas hoje ainda é muito residual, não é? Ainda é muito residual. Portanto, há um trabalho enorme a ser feito e eu dizia que se nós queremos concorrer com os bancos, que acabam por ser um canal forte, um canal com competências tecnológicas, nós temos que fazer bem o trabalho de casa. E aqui o trabalho de casa é precisamente a questão da formação, a questão do comprometimento, a questão da ética e outros fatores que podem influenciar positivamente. E a confiança. E a confiança. A confiança é fundamental no nosso mercado. A confiança acima de tudo. Eu costumo dizer que um mediador deve vender o dia todo. Não, e se o mediador, se há confiança no mediador, vende ao pai, vende ao filho, vende ao sobrinho, quer dizer, há aqui depois uma coisa fundamental, não é? Esta confiança que se vai ganhando. Sim, naturalmente. Eu, por exemplo, às vezes, à meia-noite, 1h, atendo clientes. Está a ver? Portanto, isso para dizer que aquilo que nós dizíamos que há mercado para todos, às vezes o banco àquela hora está fechado. Mas depois a digitalização não deixa fechar nada. Hoje a digitalização não deixa fechar nada. Sim, mas eu acredito que é um caminho. Eu acredito que os mediadores vão jogar esse papel no aumento do próprio fomento do mercado segurador. É só para dar nota que o próprio regulador, em sede da preocupação do aumento da própria penetração de seguros, para aqueles mediadores, enquanto empresas coletivas, que se constituírem fora do perímetro, acho que são de 3 províncias, acho que é Luanda e Colibengo, esses mediadores, o seu capital de subscrição já é mais baixo. Portanto, isso diz muito sobre a ideia do mediador, aliás, da própria ARCEG, em expandir cada vez mais a atividade de mediação de seguros. Anteriormente, os capitais eram mais altos, que de certa forma era um fator inibidor, mas agora, com os capitais mais baixos, acho que aqui é uma janela de crescimento do setor de mediação e, por arrasto, do próprio setor da próprias seguradoras. Porque o mediador trabalha diretamente com uma seguradora. E os mediadores têm um aspecto importante, não é só o aumento das vendas, podem contribuir muito para a literacia de seguros. Precisamente, precisamente. E este é um papel... E esse é o grande desafio, o aumento da literacia de seguros. Esse é um papel. Vou-lhe deixar para si a questão complicada. Os bancos vendem o melhor seguro para eles ou vendem o melhor seguro para o consumidor? João Armando está sempre a entalar-me porque... Foi aquele senhor que perguntou. Não, deixa voltar. Há anos, quando eu entrevistava por uma outra situação, fez-me uma pergunta meio política e deixou-me mal depois, mas pronto, eu vou tentar superar aqui de uma forma diplomática. Bom, o melhor produto ou o mais adequado? O Jaime José fez essa pergunta e eu acho pertinente. Bom, o banco é parte interessada no resultado, assim como a seguradora é parte interessada no resultado. Disse aqui o Domingos muito bem que em algum momento eu vou precisar de um atendimento, porque não é só vender.
Se fosse só vender, estava tudo resolvido, estava todo mundo satisfeito e estávamos todos aqui a celebrar. Mas existe um pós-venda. Existe o risco associado ao produto que eu vendi. Existe toda uma série de componentes que, uma vez ocorrendo, eu vou ter que dar a cara e assumir que eu vendi um produto que muitas vezes não atende aquilo que é a cobertura, mas era adequado, era conveniente na altura da venda, dizer ao cliente que era um seguro, e passe aqui o erro que se comete muito, contra todos os riscos. Não existe um produto contra todos os riscos. Nós temos um produto que cobre uma ou outra eventualidade e muitas vezes o cliente vai querer comprar uma cobertura estendida. Veja o caso da subprime que ocasionou a crise financeira de 2008. Havia ali um produto muito básico em que o corretor entendia que era a oportunidade de ganhar uma margem adicional para o bônus no fim do ano. O que ele fez? Juntou um monte de ativos de baixa qualidade, ativos tóxicos, como a própria mídia convencionou em nomear, e enrolou isso com uma capa de um AAA, que é um ativo bom. Então, muitas famílias adquiriram, investiram em suas poupanças, e no fim foi o que aconteceu. Inúmeras instituições bancárias foram arrastadas por uma crise porque não houve ética, não houve seriedade, ou seja, vou empurrar esse produto ao cliente e a hora que der problema, ele que se resolva lá com quem quer que seja. Este é o cuidado que eu apelo aos senhores que querem subscrever um seguro. Façam uma pesquisa, façam due diligence. Verifiquem a fama desta instituição. Olhem para os rankings da ARCEG, do regulador, porque você poderá estar a comprometer as economias de uma vida. Então, é melhor ou mais adequado? Isto é uma pergunta que cabe a cada um responder. Sim, senhora. Diga, Fernando. Eu gostava apenas de lançar uma questão. Um banco, quando vende seguros, vende com que propósito? Com o propósito de criar produto bancário? Ou com o propósito de fidelizar o seu cliente? É que se for para fidelizar o seu cliente, o banco vai vender o produto que se adequa às necessidades do cliente. E o produto bancário gerado pela atividade seguradora na banca tem um peso ínfimo nos resultados do banco. Portanto, o principal propósito do banco na venda tem de ser o principal interesse do cliente. E eu com isto remato. Mas diria só mais uma nota importante. Nós vendemos um seguro, quando vendemos um seguro, vendemos um papel em branco. Vendemos um papel em que dizemos: vamos tratá-lo bem no caso de acontecer um sinistro. Porque ninguém compra a pensar que vai usar. Todo o cliente que compra um seguro, compra para não o usar. Portanto, aquilo que tem que estar na relação do banco para com o seu cliente, da seguradora para com o seu cliente, do corretor por aí fora, é a relação de confiança que norteia este papel de vou tratá-lo bem. Este tem que nortear toda a relação comercial. E daí a ética ser extremamente importante nesta relação. Voltando só um bocadinho atrás, sobre o peso da mediação. Na nossa carteira, mais de 90% da carteira é mediada. Mais de 90% da carteira é mediada. E a nossa intenção é atingir os 99. Não é atingir os 99 com a diminuição dos que atualmente temos direto. Claro, obviamente. Mas sim com o crescimento dos mediados. Fica aqui. Havia aqui também uma questão aqui, uma questão aqui colocada aqui e outra questão ali. E outra ali. Mais duas questões ali, faz favor. Tem luz? Se não tem luz, nunca vai funcionar. Tens que carregar aí. Carreguei. Agora já tem luz. Vê lá aí, Gonga. Faz favor. Já está. Cabuí com André Fortaleza Seguros. Portanto, falou-se um pouco daquilo que é a liberdade do cliente
na escolha da seguradora com que pode fazer o seu seguro. Entretanto, gostaria também de colocar aqui uma questão. Sabemos que os bancos comerciais, portanto, são entidades com fins lucrativos. E as seguradoras também. Exatamente. E como uma entidade com fins lucrativos, claramente tem responsabilidade também junto das pessoas que colocaram seu dinheiro no banco para investir certamente. E os gestores do banco têm a responsabilidade junto dessas entidades. A minha questão é, a matriz do banco ou o banco também não deixa de ser uma entidade que gera risco. Portanto, o crédito feito a uma determinada entidade, seja ela individual ou seja ela coletiva, tem risco. Em Angola tem um bocadinho mais. E acredito eu que os bancos também têm uma certa liberdade de decidirem com que entidade, de alguma forma assumir esse risco. E de igual modo, se eu concedo um crédito à habitação, ou crédito ao automóvel, seja lá o que for, e tenho que de alguma forma acumular este crédito um seguro, então acredito que os bancos também têm a liberdade de alguma forma escolher com que entidade devo de alguma forma assegurar este ativo, de modo que qualquer situação que ocorra, eu tenho a garantia de que esta entidade, essa seguradora, tem capacidade financeira, tem solvência para poder, de alguma forma, atuar quando for chamado. Portanto, a questão que eu coloco aqui, em que medida aqui nós estamos também a condicionar os bancos naquilo que é a liberdade que eles têm de escolherem também que entidade com que devem trabalhar. Portanto, não obstante os clientes terem a liberdade, a banca também tem a liberdade de escolher. Tal como o cliente tem a liberdade de escolher um banco, o banco tem a liberdade de escolher qual é a seguradora que quer. Até como alguém disse aqui de manhã, o crédito à habitação é um exemplo, não é? Normalmente é sobre o penhor, até está pago. Na verdade, aquilo é do banco, aquilo nem é seu. Por isso, porque é que há de você escolher o seguro? Escolha o banco. Se acontecer alguma coisa, aquilo é do banco, o banco é que vai ter que recuperar o dinheiro. Parece uma posição assim um pouco estranha, mas as pessoas entendem o que eu quero dizer, não é? Tá, faz favor. Sim, novamente, Leocádio Leopoldo da Safe Plus. Mediante essa questão pertinente, se devem todos os seguros também serem comercializados pelos bancos comerciais? A minha pergunta é, como podemos garantir que a expansão, né, da banca seguros, né, contribua para a maior inclusão financeira e crescimento do setor, sem comprometer o espaço competitivo e o papel fundamental dos corretores e mediadores na educação e proteção dos consumidores? Sim, senhora. Tomaram nota da pergunta? Ora, a pergunta é esta, eu já vou tomar nota. Então, quem vai responder é aqui. Havia aqui também uma questão. Gonga. Muito obrigado. John Joaquim Muiabe é meu nome, gestor comercial da Seletive Mediação de Seguros. Eu tenho duas questões e uma sugestão. Eu penso que nesse painel devia-se dar a oportunidade da banca de se pronunciar com relação a algumas questões que foram aqui alocadas. Também de modo a podermos obedecer à lei da lei do contraditório, certo? Bem, a minha questão vai precisamente para o senhor Abrão, desculpe. Qual deles? Domingos Nicolau, da AMSA. Da AMSA, sim, senhor. Exatamente. Eu gostava de saber qual é o papel da AMSA no setor. Gostava também de fazer uma outra questão. No âmbito do processo da discussão da nova lei, qual foi, ou seja, se a AMSA foi consultada para dar o seu contributo, visto que é o representante legal dos mediadores no setor. E se foi consultado, gostava de saber qual foi a posição e qual foi a contribuição que deu mediante a esse processo de revisão da lei que regula o setor. Muito obrigado. Sim, senhora. Deixa-me só, havia ali só uma questão que ia ser colocada e vamos fechar aqui as questões. Uma questão.
Boa tarde. Fala Alfredo André, estudante do primeiro ano de Gestão Bancária e Seguros do ISAF. E a minha pergunta é se os bancos têm efetivamente em Angola aumentado a taxa de penetração, sendo que têm seus próprios desafios no âmbito da literacia financeira. Não é? Diz-se que há pouca taxa de penetração. E também será que os bancos vão priorizar um setor que não faz parte do seu negócio principal? Sim, senhora. Já vamos. Vou-lhe deixar esta para si para falar um pouco sobre esta relação. Vamos então começar aqui pela primeira questão. O Leocádio Leopoldo fez essa questão sobre a inclusão financeira e não tem outra forma de respondê-la. A inclusão financeira tem a ver com educação. Nós estamos a falar aqui da taxa de penetração dos seguros para a economia, mas há um outro desafio aqui do lado que tem a ver com as taxas de bancarização. Apenas 33%, aqui o João permite. Um bocadinho mais, mas é isso. É um bocadinho mais. Possui uma 42. conta bancária, algo em torno disso. Sim. Então, se os bancos já estão um pouco além, é com eles que nós vamos contar como o primeiro canal de distribuição de seguros. Agora, a parte da educação, e aqui ainda bem que estão jovens, que estão agora nas universidades e nas mais diferentes escolas de negócios, é ali que nós temos que investir, na comunidade, na sociedade, no ensino primário. E eu dou esse exemplo porque, tempos atrás, eu liderava uma iniciativa para um setor para o qual Angola, de certa forma, desconhecia, que era a proteção social obrigatória, e tivemos que fazer esse trabalho. Foi um trabalho de raiz, de base, nós tivemos que ir até municípios mais afastados do centro, e hoje os frutos estão aí, estão a ser colhidos de alguma forma. Se não houver esse esforço no sentido que nós estamos aqui a seguir em relação aos seguros, Leopoldo, nós não teremos a inclusão financeira como tal. Por quê? Porque a senhora que vende no 30, que aluga um TPA sob uma taxa de angariação, se ela perceber que é simples também obter uma conta, ela já começa a ser incluída no sistema financeiro. Depois de entender como funcionam os produtos, os seguros, até para o caso de perda de uma produção, de uma venda, ela começa a ser também uma propagadora desta ideia, desta visão. Então, Leopoldo, não há outro caminho, é a educação. Sim, senhora. Domingos Nicolau. A questão que lhe foi colocada, se foram ouvidos ou não na elaboração da lei, igual foi a posição que também foi defendida por vocês, se foram consultados. Eu começo pela... Acho que fez menção sobre o papel da ANSA também. Exatamente. Portanto, o papel da ANSA é congregar a classe. Para além de congregar a classe, é ser um interlocutor válido junto do próprio regulador, para além do regulador, junto das próprias seguradoras, dotar os associados de ferramentas para o exercício da sua atividade. Aqui falamos em formação e outras ações contínuas. E pronto, velar pelos interesses da classe, né? Acima de tudo. Em relação à segunda questão, a ANSA foi consultada. Para além de dizer que a ANSA foi consultada, naquela altura da discussão da nova lei, nós emitimos um parecer em relação à própria lei de mediação e corretagem, que é a Lei 6/24. Algumas coisas foram aceitas e outras não, como é o caso dessa questão da banca insurance, porque na altura a maior parte dos associados viam a entrada da banca como um fator inibidor para o exercício da própria atividade de mediação. O regulador tem mantido conosco um contacto permanente, portanto há uma série de normas regulamentares que têm sido aprovadas e todas elas têm o parecer da própria ANSA também. Sim, senhora. E para si, Pedro, deixo-lhe esta questão que é como é que os bancos contribuem para o aumento da literacia, também da penetração de seguros, quando essa não é a sua atividade, ou seja, quando na verdade não é isso que eles fazem. Como é que eles aqui conseguem colaborar? Bem, sempre que alguém do mercado financeiro
fala sobre o mercado financeiro está a aumentar a literacia. Ponto. Cada vez que um banco apresenta um produto a um cliente, está a aumentar o conhecimento desse cliente e da população sobre os seguros, sobre o produto. É claro que nós não conseguimos medir este efeito, não conseguimos criar aqui uma regra de dizer qual é que é a cota, ou qual é que é o peso que um banco consegue ter na literacia sobre seguros. Mas a partir do momento que qualquer um de vós, qualquer player no mercado, aborda um cliente para lhe explicar um produto, vai certamente explicar-lhe as vantagens e toda a envolvência da indústria seguradora no desenvolvimento da economia. Portanto, e naturalmente que ao criar condições para que se conheça e se perceba qual o impacto da atividade seguradora na economia, vai naturalmente aumentar o conhecimento da população ao nível de seguros. Não há qualquer incompatibilidade do seu ponto de vista entre aquilo que é a atividade bancária e vender um seguro. Incompatibilidade, ou seja, uma coisa poder ter... São totalmente complementares. Claro. Falámos no crédito à habitação. Portanto, o banco é dono da casa, passa a expressão, portanto, é credor hipotecário sobre a casa. Descobri aqui uma concorrência. Depósitos a prazo, fundos de pensões. Não, estou a brincar. Não, para isso teríamos que não falar do fundo de pensões, mas falar num seguro de capitalização. Num vida capitalização, que ainda não estão em comercialização em Angola. O fundo de pensões tem aqui um papel muito mais importante, diria eu, não no aforro da população, mas naquilo que são as condições só de podem vida ser futuras. concorrentes na poupança. Certo. Na venda não há qualquer incompatibilidade. De modo algum, antes pelo contrário, podem ser totalmente complementares. Aliás, se nós pensarmos que todo o seguro de vida, por exemplo, ou o seguro de multirriscos associado a um crédito à habitação, está linkado com o benefício ou com o risco que o banco tem ao ter financiado uma determinada compra ou uma determinada aquisição, não podemos considerar que existe incompatibilidade, existe complementariedade. Então, e como é que explica essa diferença tão grande entre o que é hoje a movimentação da atividade bancária e o que é a venda de seguros? É uma diferença descomunal. Quer dizer, nós fazendo esta comparação com outros mercados, o percentual é brutal, não é? Bem, então, primeiro, entremos na bancarização da população. Ponto número 1. Portanto, a percentagem de bancarização, 33%? Não, 40%. Ora bem, então, a seguir à bancarização, vêm os seguros. Então, qual a percentagem de clientes bancários que têm seguros? Porque todos aqueles que têm seguros estão na banca. Portanto, o primeiro passo do mercado financeiro é o mercado bancário. Exatamente. Só depois é que vem o mercado segurador, como segunda linha. Então, é um caminho. Se eu digo que começámos há 15, 20 anos este trabalho de indústria seguradora no nosso país, portanto, a banca começou há bastantes mais anos. Portanto, temos que perceber esta diferença e esta taxa de penetração. Sim, senhora. Deixa-me alguma mais questão aqui? Que o José... 1, 2, 3, 4. Aqui 4, temos aí, vamos fazer aqui 4. Aqui 1. Um aqui, José Araújo. Depois 2, 3, 4. Está bem? É só para dar aqui uma chega agora por causa deste último tema que o Pedro falou e deste tema concorrência banca de seguros, para contar um bocadinho a história do que aconteceu em Portugal nos anos 90. No início dos anos 90, nós começámos a querer vender seguros de capitalização na banca, não é? E a primeira reação foi negativa, vai-nos tirar os depósitos, não é? Pronto, até que a banca percebeu que o tema não é, a abordagem não é essa. Nós estávamos a dar de um produto que ia permitir diversificar os produtos que a banca oferecia e ia permitir fidelizar clientes. E em muitos casos ia buscar dinheiro fora. Hoje em dia, o grande vendedor de produtos financeiros em Portugal, e eu quero aqui só lembrar que em Portugal o ramo de vida são 50% do volume de negócios, e desses 50%, 90% são produtos financeiros, e desses 90%, 85% ou 90% são vendidos pela banca, não é?
O grande parceiro na venda de produtos financeiros em Portugal das seguradoras é a banca e que não encara como produto como concorrente, não é? É um produto que tem características específicas, tem um prazo diferente dos depósitos, tem um tratamento fiscal específico e eles, digamos, beneficiam o seu cliente oferecendo esse tipo de produtos também. E aqui é a tal questão de juntar. E o nosso mercado é tão pequenino que às vezes essa justificação. Aí à frente. Primeiro à frente. Olha, está atrás de ti. Depois atrás, depois passas o microfone para trás e depois aqui. Tá, alguém? Boa tarde, chamo Adelino dos Santos, estudante do segundo ano de Gestão de Empresas do ISPTEC. E eu direciono a minha pergunta aos dois senhores das seguradoras. Será que com esta autorização dos bancos, e vamos aqui imaginar que os bancos possam ter uma literacia maior naquilo que é a venda e comercialização dos seguros e sem as suas limitações, será que as seguradoras não se sentem um pouco intimidadas com o banco nesse sentido, visto que o banco, sendo um agente financeiro de confiança, ultrapassando assim essas dificuldades, as seguradoras não sentem uma certa ameaça neste mesmo mercado? Muito obrigado. Sim, senhora. Isso é muito típico nosso, não é? Quando alguém cresce, a gente sente uma ameaça, não é? É muito típico nosso. Mas aqui o Zé Araújo falou aqui de um exemplo em Portugal importante. 85% dos produtos financeiros hoje de seguros são vendidos pelos bancos. Faz favor. Muito obrigado. Sou Osvaldo Castelo Branco. Identifique-se. Em relação Identifica-te só. Eu já me identifiquei. Não ouvi. Osvaldo Castelo Branco. O nosso preletor à direita, o primeiro, diz e insiste, e aqui também o outro participante, de que o banco necessariamente oferece ao cliente o produto que ele necessita porque precisa fidelizá-lo, e fidelizá-lo significa respeitá-lo, e respeitá-lo significa tratá-lo bem. No entanto, a realidade, eu, por exemplo, cliente de uma seguradora, com desconto direto a partir da conta, fez um desconto, tirou o dinheiro, mas não atualizou-me o seguro, ou seja, o pagamento de seguro. Na realidade, juridicamente, ao não fazer isso, eu não tinha contratualizado o seguro, transcorridos o tempo da contratualização anterior, que é anual. Ou seja, ele descontou, não deu-me o comprovativo e quando eu fui reclamar, o banco fez o impensável, né? Um amigo prestou um serviço para um banco e não foi pago. O construtor andou atrás do banco caloteiro, ora o responsável era um, ora o responsável era outro. Na nossa realidade, os bancos têm, na sua estrutura acionista, uma exposição àquela tal, como muitos políticos, acionistas bancários ou até um executivo que tem porcentagens em bancos. Não sei se até agora ainda têm ou já venderam as ações. É possível acreditar que os bancos, com esse comportamento em relação aos seguros, serão melhores? Eu tenho muitas dúvidas, porque, como disseram os meninos estudiosos, é um produto secundário. O principal é a gestão financeira em si dos seus produtos, para o qual o seu objeto social está direcionado. Em conclusão, vamos acreditar que os bancos devem realmente vender todos os produtos de seguro? Eu sugeria, para terminar, que os bancos com grande taxa de reclamações dos clientes, os bancos multados até um certo valor, ou deviam ser sancionados com a redução de limitação de produtos de seguro a vender, ou deviam ser sancionados com um período que não deviam vender produtos de seguro. E aí sim, os bancos melhorariam. Obrigado. Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa.
em caso de problemas com sinistros ou outros problemas de segurança, a responsabilidade é da seguradora, não é do banco que vendeu. Mas obviamente que pode não ter explicado tudo. A responsabilidade é sempre da seguradora, sim? Sim, só para... Olha, é a última vez que dou a palavra. Tá bem, Ok? só para dizer ao Dr. Helder, Dr. Helder, a minha questão, eu sei que é inevitável que os bancos, não é, vão contribuir para o desenvolvimento financeiro ou para a inclusão financeira, bem como o crescimento do setor segurador. A minha questão é como eles podem fazer isso, meter, não é, o espaço competitivo e o principal papel, que é o papel fundamental dos corretores e mediadores de educação e proteção dos consumidores de seguros. Deixem-me ver aqui uma questão que me parece evidente com estas intervenções. No mercado financeiro é preciso mais confiança. Vocês reparem que as pessoas não confiam, não é? Vejam, não. Ali ele é sempre do contra e a gente já o conhece, não é? Mas tirando isso, tirando esse aspecto, a verdade é que há aqui uma falta de confiança. Ou seja, ninguém acredita que o banco vende o melhor produto para o cliente. Toda a gente acha que no fundo ele está aí a safar o negócio dele. Portanto, esta confiança, e é quando se fala de seguradoras, porque é que não tem maior taxa de terceiro, é a mesma coisa, é uma questão de confiança. As pessoas acham que quando vão precisar não vai acontecer. Eu tenho um colega jornalista na minha redação, eu sei que não devo dizer isto, mas também não vou identificá-lo, que ele me diz ao João, eu não compro seguro automóvel. Se eu tiver um problema, eu resolvo. Eu não compro seguro automóvel porque tive uma vez um problema e acabou. Não compro. Isto para dizer o quê? Esta questão da confiança. Estou a falar de um jornalista sénior, ok? É esta confiança aqui que nós notamos entre o mercado financeiro, nomeadamente o mercado segurador, o mercado bancário que não existe. Mas peço no comentário, já te vou passar a ti, já a seguir. João, eu chamar-lhe a maturidade do mercado. Porque em mercados maduros nós temos naturalmente confiança na banca e temos naturalmente confiança nas seguradoras. Existem aqui dois fatores importantíssimos e nós hoje tivemos aqui a nossa PCA, a doutora Filomena Manjata, portanto, que tem um papel importantíssimo na gestão e na regulação da atividade seguradora. Portanto, quando nós falávamos há pouco na qualidade da seguradora, naturalmente que a solvabilidade de qualquer seguradora ela tem que existir sob pena de não ter a sua licença devidamente validada para operar no mercado nacional. Portanto, nós temos que partir deste princípio, mas este princípio é um princípio que tem naturalmente a ver com a própria maturidade do mercado. Portanto, para mim é um princípio que nós temos que ter presente. Portanto, nós temos que acreditar no mercado financeiro. Um país desenvolve-se por esta mesma acreditação, por esta mesma confiança no desenvolvimento da sua economia. Temos que acreditar neste princípio, por muito que às vezes sintamos que talvez não sintamos tanta confiança, mas naturalmente temos que acreditar no futuro, temos que ser positivos. No que diz respeito já agora àquela relação entre a banca e a seguradora, se a seguradora não se sente afetada, a seguradora ficará muito contente quanto maior for a relação que tiver com a banca e com os outros parceiros, porque venderá naturalmente mais serviços, mais produtos. Portanto, isso para nós naturalmente será positivo. Quanto à parte do pagamento do tal seguro não ter sido debitado na conta e não ser transferido para a seguradora, portanto, é uma questão de processo interno entre a banca e a seguradora, sendo que hoje em dia existem duas principais formas de pagamento, tanto por entidade e referência ou por fecheiro PS2, mais vulgarmente conhecido como o débito direto. Tanto em que existe este relacionamento de intercâmbio direto entre a seguradora e o banco. Portanto, alguma coisa terá. Desconheço a seguradora, desconheço o banco, desconheço o processo deles, mas naturalmente é esta relação que tem que acontecer. Essa questão também da confiança. Bom, acho que foi ultrapassado pelo Pedro, mas eu queria dar aqui uma nota aqui ao dos Santos, fez uma pergunta muito interessante sobre a questão da ameaça, não é? Como estudante de gestão e banca, deve saber que existe a matriz SWOT dentro do plano estratégico. Eu não conheço, pelo menos as seguradoras que eu tive a oportunidade de desenvolver planeamento estratégico,
nenhuma seguradora que tenha medo do banco. Pelo contrário, é sempre visto como uma oportunidade. E é esse o pensamento que tem que nos nortear. Porque se nós, Giant, imaginássemos que já existem outras seguradoras, estão no top 5, que o mercado já está saturado, nós nem abríamos as portas. Nós temos que acreditar que o cliente sempre tem uma opção de escolha. Nós já deixamos o monopartidarismo há muito tempo e a economia do mercado chegou desde lá. Mas o que eu percebo às vezes é que nós continuamos a pensar com uma cabeça de só tem um que é bom, que é a questão do seguro ou do líder, seja como for, dos seguros. Não é isso, gente. Há uma multiplicidade de opções que nós temos no mercado de seguros, que se vocês nos derem a oportunidade de vender, vão ver que existem outras opções de seguros que podem ser mais satisfatórias. E o que é o bom disso? O Oswaldo falou aqui uma questão muito interessante. Está insatisfeito com o banco, porque o banco prometeu e não cumpriu. Vem para a Giant. E você vai ver que nós vamos ter toda a satisfação em atendê-lo. Nós temos que parar com essa ideia de que só tem uma empresa capaz de dar o melhor serviço, ou de prestar o melhor serviço. Em questões aqui do colega dos Santos, essa ameaça existe sim, mas nós temos que saber também trabalhar com as ameaças, com as oportunidades que surgem. Porque se o banco está ali, onde a seguradora não pode estar, eu posso ficar ali do lado, eu tenho certeza que em algum momento um cliente, por excesso de fila, ou morosidade no atendimento, ou espera, o sistema está fora do ar, ele pode estar do nosso lado e muito bem ser atendido. É esta a ideia que eu quero aqui passar. Caro Nicolau, deixa-me perguntar-lhe aqui uma questão. Esta desconfiança dos bancos nas seguradoras é uma oportunidade ou é um problema para a mediação, do seu ponto de vista? Bem, do meu ponto de vista, acho que é uma oportunidade, né? Porque falamos aí muito bem que o mercado é confiança. Portanto, e se a gente desconfia de alguém, não vai subscrever o serviço ali onde desconfia, não é? Portanto, isso acaba por ser uma oportunidade. Era também reforçar aqui algo que, quando falamos da banca insurance, é preciso que as pessoas tenham presente que essa atividade de mediação exercida pelos bancos tem sempre atrás uma seguradora. Portanto, nunca é dissociada de uma seguradora. Claro. Portanto, os bancos ela vão é que é responsável. Precisamente, os bancos vão exercer a atividade de mediação, mas tendo como suporte uma determinada seguradora. E temos que dar nota na norma 725, que regula o funcionamento da própria atividade de mediação, que o regulador, em sede de preocupação em relação à própria atividade de mediação que vai ser exercida pelos bancos, já impõe uma série de condições. E algumas dessas condições é os bancos terem uma estrutura que responda por todas as situações decorrentes do próprio exercício da atividade, coisa que era cinzento no passado. Portanto, havia uma série de zonas cinzentas no passado. Agora não, o regulador diz: vais exercer a banca insurance, mas tens que ter pessoal qualificado, tem que ter área de sinistros. Portanto, isso mesmo para comatar essas dificuldades que às vezes as pessoas sentem e sentem-se defraudadas, não é? Sim, senhora. Últimas questões, que estamos a chegar ao fim. Ora, uma questão ali ao fundo. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Sou a Rebeca Barbosa. Eu esperei muito esse momento e não queria sair daqui sem fazer essa pergunta. Sim. Eu vou dirigir principalmente ao Dr. Helder Jorge, mas que vou fazer essa pergunta porque fui incitada a fazer porque a doutora Filomena Anjata falou sobre alguns princípios e eu vou citar a confiança e o futuro da Angola. É meio que à esquerda o que eu vou falar, mas que como todos aqui estamos e sabemos que o interesse é o ser humano, é o ser mais precioso que existe, por isso estamos aqui, todas as empresas estão aqui, as seguradoras, resseguradoras também
estão por causa de um ser mais precioso que é o ser humano. E como se falou de financiamento, mercado de financiamento, eu não queria deixar passar, mas quais são as políticas e se já se pensou, principalmente para a ARCEG, em alguns serviços que fosse abrangente, que não fosse incluso a camada baixa, porque estamos aqui olhando para aquilo que é a nossa sociedade, vou falar principalmente da Angola. 90% de muitas pessoas que moram não têm acesso a seguros. E talvez 10% tenham acesso ou adesão ao seguro. Então a pergunta é: quais são as políticas e implementação de serviços que podiam talvez ajudar a chegar até aquelas pessoas de camada baixa pudessem ter acesso a seguros? Pois eu acredito que, embora isso advém de muitos custos e encargos, mas eu acredito que até as pessoas que tenham um salário base de 100 mil kwanza, se estudasse bem isso, acredito que, como a ideia é a segurança daquilo que é o ser humano, ainda teríamos, se calhar, melhorias, e eu tenho certeza que, se implementar algumas políticas, o futuro, se calhar, vai aguardar aquilo que é melhoria naquilo que é a sociedade, e também acredito que as seguradoras e resseguradoras ganharão com isso, ainda que seja o mínimo. Obrigado. Vamos já para essa questão. Abraão Gulo, anteriormente orador, agora sim numa visão mais econômica. Eu acho que nós temos um problema aqui muito sério. Os reguladores precisam também de um regulador. Temos o BNA de um lado e a ARCEG do outro lado. Se olharmos bem assim de forma muito incisiva na Estratégia Nacional de Inclusão Financeira do BNA e olharmos para a Lei 6/24, elas se contradizem completamente. Diz assim: na batalha dos elefantes, quem sofre os danos são as formigas. Todos os agentes do seguro ou no ramo do seguro se vão sentir abatidos por causa disso. O grande problema é que vamos ou seja, aqui está-se a fazer cobertura. As instituições ficam atrás dos problemas. Por exemplo, a lei ataca muito no que se vende, quando nós devíamos atacar em como se vende. Será que nós temos estado a analisar ou avaliar como é que se vendem os seguros, como é que os bancos vendem os seguros, por exemplo? Porque no final do dia, se atacarmos no que se vende, não vamos chegar lá. E depois, nós temos que analisar. As duas instituições deviam analisar ou deviam ter monitores de desempenho, por exemplo. Este mês, como é que o setor segurador se desenvolveu? Quem vendeu mais? Qual é o canal que vendeu mais? É a banca. Preocupava. Por quê? O negócio da banca é outro, apesar do seguro ser um produto financeiro, mas o negócio da banca é outro. Então está a prejudicar o outro mercado. Devia se criar aqui estratégias concludentes para se colmatar o problema, mas se faz isso, não. Do outro lado também a ARCEG se esconde. Se esconde como? Existem aqui muitos intermediários. Vamos só perguntar, eles têm algum benefício exclusivo? Recebem alguma formação gratuita? Recebem algum incentivo fiscal? Não recebem. Existem regiões recônditas que nós estamos aqui a dizer que não há lá ninguém a trabalhar, mas não há incentivo algum. Então, como é que a pessoa vai trabalhar assim? Fica bastante complicado. Então, quando começamos a nos esconder por meio das leis, depois deixamos esses problemas aqui nos fóruns. E eu sou muito grato aqui pela expansão. Eu falo muito, não sei se é a minha altura, mas aqui há mais um detalhe. E depois nós temos que promover canais híbridos. Por que nós não criamos plataformas que funcionam e de forma real as pessoas começam a ver lá todas as cotações? Não. O cliente vai para um banco, recebe uma proposta, ou seja, recebe um seguro e não lhe dão a possibilidade de comparar com outro, por exemplo. Então, enquanto não colmatarmos esses déficits, enquanto os reguladores não se alinharem, todos estarão desalinhados no mercado. Depois, um dia, vamos lutar todos. E não é ali onde queremos parar. Obrigado. Sim, senhora. Temos aqui duas questões. Uma tem a ver com produtos para a classe
mais baixa para aqueles que têm menos capacidade. Como sabemos, recentemente foi criada a abertura aos resseguros, aos microseguros, que é obviamente seguros. Eu, por exemplo, acho, eu sei que tem um grande risco, que é preciso desenhar um produto, mas por que não um seguro para as vendedoras de rua, não é? Por exemplo, não é? Por que não? Mas é preciso desenhar um produto que seja eficaz para elas e que, de alguma maneira, elas possam comprar, não é? Mas falar um bocadinho sobre isso. Sim, estes mais adaptados à classe mais que tem menos capacidade. Sim, João Armando. Antes, agradecer a Rebeca, guardou bem o meu nome. Eu até estava à espera que fosse uma reclamação. Eu ia dizer, olha, vamos falar ali, que esses fóruns não fica bem estarmos assim, num debate frontal. Mas o que que acontece, Rebeca? Existem sim produtos economicamente viáveis, acessíveis, e que são, como dizia o João, os microseguros. Hoje, a lei das atividades das instituições seguradoras já prevê a possibilidade de se criar empresas específicas para tratar apenas do microseguro, com capital mínimo, com toda uma série de coberturas. É claro, qual é o desafio aqui? E desconstruindo, é sairmos do elitismo, porque a nossa linguagem muitas vezes não atinge quem realmente precisa ouvir. E é logo começar pelo princípio, literacia. É isso. Literacia! Toda a gente está a perceber que é conhecimento, não é? Mas estes homens do mercado financeiro é tudo literacia. Já a palavra em si já complica. Já bloqueia, não é? Mas já não se consegue chegar a quem de fato e é precisa. preciso falar uma linguagem mais direta com as pessoas. E eu dou um exemplo muito prático, que é um produto que, pronto, Angola não sei porque ainda não vende assim massivamente, mas eu tive um caso em família que a minha sogra perdeu o irmão. E nisto foi ao velório e viu que tinha um cenário lindo, caixão. O morto não sabia, mas quem estava vivo tinha plena consciência que aquilo não era uma coisa barata. E ela, no meio daquela comoção, vai ter com a cunhada, Antonieta, mas o Tonho tinha tanto dinheiro assim? Disse, não, ele contribuía para uma associação por meio da congregação em que ele cultuava, e ali tinha a possibilidade do fato de ser um grupo maior, a contribuição ser menor. Imagina esse tipo de seguro para as zongueiras, por exemplo, como provocou aqui o João Armando. E ali tem toda uma cobertura e ainda uma pensão para a viúva, uma pensão complementar, obviamente não seria do sistema de segurança obrigatória. É isto que nós temos que fazer, é para aí que nós temos que ir. Não é? É um seguro de assistência funeral, uma contribuição mínima. O outro microseguro tem a ver com a cobertura com saúde. Nós podemos ter um seguro de saúde para acesso a produtos mínimos, a serviços mínimos, a atos médicos mínimos, um ambulatório, uma mini farmácia. Quer dizer, agora vai dar vontade. Paludismo cobre uma doença respiratória para as crianças, uma bronquite. Quer dizer, os dois por campo, um por campo. Então, imediatamente é possível ganhar. Segmentar. Isso. E o detalhe qual é? É ter massa. Quanto mais pessoas aderirem a este tipo de seguros... Mas para ter massa, as pessoas têm que saber que isso existe. Exatamente. E as pessoas têm que confiar no seguro e têm que estar disponíveis para isso. É isso. Quem é que vai gastar o dinheiro no marketing a explicar às zongueiras que podem ter um seguro para aquilo? Porque, João, quando fala em marketing, as empresas também se põem assim à parte. Mas veja a situação. Morre alguém agora na nossa família. Nós vamos ter que tirar... Não, nós vamos ter que tirar do bolso. Claro. Todo mundo tem que contribuir, sendo meio do mês ou final do mês. Então nós temos que quebrar essa barreira cultural e fazer com que as pessoas entendam que o óbito não precisa ser mais uma dor para a família. Isso, o seguro de funeral é uma coisa que me faz com alguma confusão. Mas estamos a desconstruir. João. Exatamente. Mas Helder, falaste há bocadinho de Giant, a San Lamaliense tem seguros de funeral. Portanto, estamos à vontade para vender. Olha, Pedro, eu... Já temos dois, hein? Não me deram a oportunidade de vender, mas já agora a Giant tem também. Ou seja, já temos mas aqui. No ramo corporate, porque a título individual ainda é oneroso. Ora, meus senhores,
Muito obrigado por estarem aqui. Estamos há 3 horas a falar disto, de banca e seguros, desta relação, e acabámos por falar de tudo. O importante nesta fase é entender-se os seguros. Aos mais novos, o seguro não é só para ricos. Não. Os ricos não precisam também. Como é que dizer? Aquilo se der para o torto, eles buscaram. É fundamentalmente para as classes médias e para as classes baixas e médias altas, consoante as coisas. Mas não é para isso. Eu nesse sentido, quero fazer um grande apelo. 2. Segurem sempre o vosso património e a vossa vida. Ou seja, vocês são novos, comecem agora, e como vocês são novos, muitas vezes os valores são muito mais baixos. Segurem sempre o vosso património, segurem sempre a vossa vida e a vida de quem gostam, para que não tenham coisas tão irreversíveis na vida. E não se esqueçam da poupança. Ok? A poupança é fundamental. Uma pessoa que não poupa, um país que não poupa, vai viver de tango o tempo todo, não é? Nós tivemos o dólar, como todos sabemos, a mais de 100, não poupamos nada, e agora como é que a gente está? Não é? Ponham um exemplo no país. Bem, muito obrigado a todos, uma salva de palmas, obrigado aos nossos convidados. Como sempre acontece, todos para o palco para tirarmos a fotografia do final. Quem ficou até ao final. Por isso, dá uma fila aqui, depois dá uma fila de cambutas, depois dá uma fila de mais altos. Vamos todos subir para aqui. Eu sou cambuta, sou nesta fila do meu. Mais altos lá para trás. Vamos lá. Eu também, como eu, mas... Então vamos lá fazer várias filas. Dá uma fila lá embaixo também. Orientados, ok? Dá aí uma fila embaixo também. Vamos lá, todos os que ficaram até ao final. Vamos lá. Tu tens que baixar. Aqui, estes têm que baixar. Não, baixa só. Estás a ver? Baixa só que ficas lá. Baixa só que também ficas. Sim, é? Vamos lá. Está tudo. Vamos lá. Vamos lá. Estamos mais ou menos todos já. Os construtores são todos altos. Estamos todos. Atenção. Alguém tem uma pergunta ao meu fotógrafo? Já vamos fazer cheese. Tá, estamos todos. Cheguem-se mais, se não derem mais para trás, mais para cima. Atenção, que é sempre a foto que a gente coloca. Ficaram até ao final. Todos com as mãos no ar.